Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Alguns dias atrás eu assisti uma cena bem interessante. O filho de um irmão nosso aqui da comunidade que eu participo, ele estava correndo com os outros amiguinhos e caiu no chão e começou a chorar muito, muito. Só que o pai e a mãe dele não estavam ali no momento. E todo mundo que tentava pegar essa criança, ela não aceitava, ela gritava, ela esperneava, chorando, 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 não parava de chorar, até que ela viu a irmãzinha dela. E aí ela correu pro braço da irmã, só que a irmã era um pouquinho maior que ela, quase não conseguia carregar. A irmã teve que sentar numa cadeira, a gente colocou ele no colo da irmã, aí ele chorando ainda, foi aos poucos acalmando e dormiu. De tão cansado que ele estava, de tanto chorar. Mas logo depois ele acordou e começou a chorar de novo porque ele queria o pai e a mãe. E ele só acalmou quando realmente o pai chegou, pegou ele no colo, foi acalentando e essa criança foi se acalmando. Quantas vezes acontece isso, não é verdade? As crianças caem e elas só querem o pai e a mãe. Eu lembro das minhas filhas, quando crianças também, elas caíam no chão, era aquele escândalo, chorando, chorando, eu pegava no colo, parece que a dor passava, tudo passava porque ela queria o pai e a mãe. O pai e a mãe que vai acolhendo, que ajuda a levantar, que pega pela mão. Quantas vezes Deus faz isso conosco, não é verdade? Quantas vezes nós caímos diante de alguma dificuldade, diante de algum problema, a gente cai e não sabe o que fazer e não sabe para onde ir, aí a gente olha para Deus e Ele nos pega pela mão, Ele nos ergue e nos levanta. Quantas vezes Deus faz isso conosco, quantas vezes Deus já fez isso com você, comigo, não é verdade? Ele sempre faz isso, Ele nos levanta, sempre, sempre. Muitas vezes a gente esquece desse Deus, né? Muitas vezes a gente esquece de se olhar, de olhar para Ele. E Santa Teresinha nos fala isso, quando a gente está num momento de grande angústia, ao invés de se desesperar, é hora de olhar para o céu, olhar para o alto, porque de lá virá o nosso socorro. É isso que uma criança faz quando ela está ali no chão, ela olha para cima e vê o pai e a mãe, aí sim, ela vai se acalmando, ela vai se acalmando. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Tem horas realmente que nós precisamos gritar, nossa alma precisa gritar por socorro de Deus, olhando para o alto, olhando para cima, porque é de lá que virá o nosso socorro. A gente vive hoje numa sociedade muitas vezes doente pela depressão, pela ansiedade, por tantas coisas, uma sociedade sem tempo para Deus. Vamos deixando Deus de lado. Ontem, no meu plantão, eu estava de plantão ontem, mais uma vez atendi um local de suicídio. Quantas vezes as pessoas estão fazendo isso? Tirando a própria vida, sem esperança, estão realmente sem esperanças. É hora de pararmos. Que a nossa alma grite por socorro, olhe para o alto, olhe para cima e clame a misericórdia de Deus. E Ele sempre vem. Deus é um Deus apaixonado por cada um de nós. Ele sempre vem em nosso auxílio. Ele sempre vem em nosso socorro. É isso que a gente vê nesse evangelho de hoje. Jesus havia saído da sinagoga, entrou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava doente. E a palavra nos fala que Jesus segurou ela pela mão, ajudou ela a levantar. E a febre, na mesma hora, saiu. E ela então passou a servir. Jesus sempre faz isso, nosso Deus sempre faz isso, Ele nos pega pela mão, Ele nos ajuda a levantar. Meus irmãos, não desista. Se você está passando por alguma dificuldade, não desista, olha para o alto, olha para cima, olha para o céu, é de lá que virá o nosso socorro. Ele sempre faz isso. O nosso evangelho, esse evangelho de hoje fala sobre isso. Jesus, ao final dessa cura, ele vira para os discípulos e fala: nós precisamos ir para outras aldeias e pregar o evangelho, porque foi para isso que eu vim. Ele veio para isso, para nos salvar, para nos mostrar realmente o rosto humano de Deus, para nos mostrar o rosto divino desse Deus. Quem olha para Ele realmente vai estar olhando o próprio Pai. Nós precisamos olhar para esse Deus. Nós precisamos olhar para esse Deus. Tem uma música bem interessante que fala sobre isso. Se tua mão me segurar, eu subirei até voar. Uma música da Sueli Facinha, da comunidade Shalom. A mão dele nos segura, a mão dele nos ergue, a mão dele nos levanta. Não desista, olhe para o alto, olhe para Deus. Fique com Deus, foco, força e fé.